Resolução da prova de seleção à Escola Técnica Estadual de Portão. Iremos ver nesse vídeo as questões de número 11 a 20 do curso, do edital referente ao curso aplicado ao ano de 2018. Tá? Gente, se vocês estão gostando desse trabalho, eu peço que, por favor, vocês compartilhem com algum amigo de vocês, alguém que vai precisar do conteúdo, tá bom? Isso é bem importante, tá legal? Então, vamos começar. Questão número 11. O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio que marca 2 horas e 30 minutos é... Gente, esse tipo de questão aqui, existe uma fórmula que a gente mata ela rapidinho, tá? A fórmula é a seguinte. O ângulo formado, o ângulo menor, né, formado pelos ponteiros vai ser dado por módulo de 11m menos 60h sobre 2, onde o m é o minuto da minha hora e o h é minha hora. Então, muito simples, né? Vamos agora substituir aqui. Onde eu tenho m, eu vou colocar 30, tá? Em minutagem. Onde eu tenho h, eu vou colocar 2, tá bom? Então, vou ter aqui essa expressão. 330 menos 120 vai dar 210. Por 2 vai dar 105. Então, a questão já estaria morta por aqui, tá? Questão aqui resolvida. Porém, vamos entender, porque é isso que chegamos a esse resultado, se por acaso eu não lembrar da fórmula ou nunca tiver visto a fórmula, né? Tem gente que nunca viu essa fórmula, então vamos entender. Tenho aqui o relógio, tá? Na tela, e é o seguinte, a cada 60 minutos, o ponteiro dos minutos percorre 360 graus, enquanto o ponteiro das horas percorre 30. Mas por quê, gente? Olha só. O ponteiro dos minutos, ele dá toda uma volta aqui, tá? Em 1 hora. Então, tentar colocar aqui, olha. Esse aqui é o ponteiro, tá? Dos minutos. Ele, em 1 hora, ele percorre quanto? 360 graus. Porém, o ponteiro das horas, ele só vai de 1 hora cheia até outra hora cheia. Então, ele percorre apenas esse espaço aqui. Se eu tenho que toda a circunferência ela mede 360 graus, tá? Quanto mede esse espaço aqui? Ela corresponde a 1 sobre 12, né? 1/12 da circunferência. Então, 1/12 de 360 é igual a 30 graus. Então, a medida em ângulos entre as horas, né, vão ser 30 graus, porque 30 vezes 12, eu vou ter a medida total da circunferência. E agora aqui presta atenção. Assim, para saber o ângulo formado em uma determinada hora, calculamos inicialmente o ângulo formado entre eles, entre os ponteiros, como se o ponteiro das horas não se movimentasse. E depois subtraímos do resultado dessa primeira operação aqui, o quanto ele andou fazendo, a proporção de 360 para 30. Ficou meio confuso, né? Então, vamos entender aqui melhor. Qual é a minha hora aqui? Que ele fala 2 horas e 30 minutos. Então, eu vou colocar o meu ponteiro dos minutos aqui, tá? E, inicialmente, eu vou colocar o das horas aqui, tá? Porém, isso aqui estaria errado, né? Por quê? Porque à medida que esse ponteiro aqui do minuto está andando, o da hora também anda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Se eu tivesse que calcular esse ângulo aqui, inicialmente, quanto que ele iria valer? Eu tenho aqui 30, eu tenho aqui 30, eu tenho aqui 30 e tenho aqui 30, tá certo? Então, eu tenho aqui 4 vezes 30, eu teria 120 graus, tá? Porém, isso está errado. Não é só isso aqui. Por quê? Porque esse ponteiro aqui, gente, o da hora, enquanto o do minuto andou de 12 até aqui o 6, tá? O da hora, ele também andou. Quanto que ele andou? Se numa volta inteira de 360 graus, né, ele anda 30, essa aqui é a nossa proporção, se ele andou 30 minutos, ele então vai andar quanto? Vai andar 15 graus. Então, o da hora ficaria bem aqui no meio, tá? Então, ele ficaria nessa posição aqui,
mais ou menos, tá? Ele teria andado quanto aqui? 15 graus. Como aqui tudo mede quanto? 120, eu teria então que descontar isso que ele andou aqui. 120 menos 15 graus, tá? Que vai dar para a gente 105, tá? Que a gente também descobriu aqui em cima. Da opção para a gente a letra A. Então, são duas formas de você fazer, tá? Você pode fazer pela fórmula, ou caso você tenha esquecido da fórmula ou nunca tenha visto a fórmula, é você fazer você aplicar aqui a questão, esse raciocínio. Você primeiro pensa como se o ponteiro não tivesse andado, tá? Coloca aqui e depois você faz aqui a proporção, tá? Do quanto que ele andou e faz a diferença, tá bom? Então, é isso aí. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão 12. Certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é... Pessoal, aqui é apenas a gente entenda, né, o que a questão ela quer dizer para a gente, tá? Eu tenho que, se eu compro, tá? Se 1 quilograma ele vale R$ 1,75, tá? Quanto que vale 2 quilogramas? É o dobro, né? Que seria R$ 3,50. Quanto iriam valer 10 quilogramas? Tá? R$ 17,50. Isso quer dizer o quê? Que o gráfico para essa compra aqui, para essa situação aqui da compra da fruta, o gráfico é linear, é uma função do primeiro grau, tá? Então ele não pode ser a letra A, porque a letra A tem uma curva aqui, então a letra A está errada, está descartada. Também não pode ser a B também está descartada. Então, onde eu tenho aqui uma reta no meu gráfico, é B, D e E. Vamos ver então aqui qual seria a correta, né? Repara o seguinte, para uma fruta, eu tenho que ter quanto? R$ 1,75. A gente vê que aqui está errado, olha, a letra B, porque 1,75 eu tenho em 0. Em 1 eu teria um valor aqui superior. Então a B também está errada. No gráfico D, repara, quando o N, a quantidade de frutas, né, foi igual de quilogramas, melhor dizendo, né, foi igual a 1, tá? Eu aqui pelo gráfico, eu teria 0, tá? Teria 0 aqui. E está errado, por quê? Para 1 quilograma, eu tenho que pagar quanto? 1,75. Então, também está errada. Qual é que sobrou, gente? Sobrou a letra E. A letra E realmente bate com a questão, olha. Se eu não compro nada, eu não pago nada. Ele parte, então, da origem. Quando eu compro 1 quilograma, tá? Eu vou pagar R$ 1,75. Então, aqui bate com a minha questão, né? E vê que ele é linear. Então, à medida que eu vou comprando 2, 3 e vai, esse preço aumenta na mesma proporção. Tá bom? Então, a opção correta é a letra E. Vamos seguir agora para a nossa próxima questão. Questão número 13. Quanto tempo deve ficar aplicado um capital a juros simples de 1% ao mês para duplicar? Então, vamos entender aqui a questão primeiro, né? Pessoal, um capital qualquer, ele corresponde a 100%. 100% é o todo, né? Então, ele equivale a 100% do seu valor. Para duplicar de valor, ele tem que corresponder a 200%, ou seja, 100% a mais. Tenho 100%, mas 100% ele então dobra de valor. Se eu tenho R$10, eu dobro de valor quando eu adquiro mais R$10, né? Então, eu adquiro 200%. Como os juros são simples, de 1% ao mês, o tempo necessário é 100 meses, porque 1 vezes 100 vai dar os 100% que eu preciso. Temos aqui embaixo o tempo em meses, que é 100, e para obter o tempo necessário, nós iremos dividir por 12, né? Por 12, porque um ano tem 12 meses, né? Então,
Para obter o tempo em anos, a gente faz divisão por 12. Fazendo divisão por 12, fazendo 100 por 12, a gente vai achar que o quociente é 8 e o resto é 4. O quociente aqui, ele é dado em anos, tá? E o resto é dado em meses. Então, temos uma opção correta, a letra D, tá? Então, esse capital, ele, para dobrar de valor, ele tem que ficar aplicado durante 8 anos e 4 meses. Tá legal? Então, vamos seguir para mais uma questão. Em um concurso público, 3 provas foram realizadas. Um candidato obteve nota 4 na primeira prova, que tinha peso 3. Obteve depois nota 9 na segunda prova, que tinha peso 2. E por fim, ele recebeu nota 8 na terceira prova, que tinha peso 5. Ele quer saber então qual foi a média desse candidato, né? Porque essa prova aqui tinha pesos para cada prova, né? Então, vamos botar aqui no quadro a nossa tabela. Repara o seguinte, na primeira prova que ele fez, tá? A questão fala para a gente que ele tirou 4 e que ela tinha peso 3. Então, vou colocar aqui a nota que ele tirou e o peso da prova, tá bom? Na segunda, ele então teve nota 9, tá? Com peso 2. Então, tem aqui 9 e peso 2. Na terceira, ele tirou 8 e tinha peso 5. O que nós iremos fazer agora? Faremos agora o produto da nota com o peso para cada prova. Então, na primeira opção aqui, primeira nota dele, né? Tirou 4 com peso 3, esse produto dá 12. Na segunda, 9 com peso 2, o produto dá 18, né? E na terceira, 8 com 5, o produto dá 40. Pessoal, isso aqui é uma média ponderada, né? Eu tenho pesos aqui. Então, como é que eu faço isso? A minha média vai ser igual à soma dos produtos que eu tenho aqui, vou somar isso aqui, e vou dividir sobre a soma dos pesos, tá? Eu aqui tenho 12 mais 18 mais 40, essa soma aqui vai ser igual a 70, tá? A soma dos produtos. E aqui, a soma dos pesos vai ser igual a 3 mais 2 mais 5, que eu tenho aqui embaixo, que vai ser igual a 10. Ao fazer aqui esse produto, né, 70 por 10, posso cortar aqui o 0, eu vou encontrar 7, que dá para a gente, com a opção correta, a letra B. Tá? Então, essa aqui é a regrinha que você tem que utilizar sempre que tiver aqui uma questão de média com peso. Você vai fazer o produto da nota pelos pesos e depois vai dividir a soma dos produtos pela soma dos pesos. Tá legal? Então, ficando por aqui e vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 15. Na figura, seno de x, cosseno de x e tangente de x valem respectivamente. Aqui ele quer saber o seno, cosseno e tangente desse ângulo aqui, tá? Ele não colocou aqui, mas aqui é o nosso xzinho aqui, que ele quer saber o ângulo, tá bom? Então, pessoal, vamos inicialmente recordar aqui as definições, né, de seno, cosseno e tangente e vamos descobrir quanto vale o seno, cosseno e tangente desse ângulozinho aqui x, tá? Que tem lados 3, 4 e 5. O seno de um ângulo, gente, é a razão entre a medida do cateto oposto, que no caso aqui do x seria o 3, tá? Pela hipotenusa, tá? Isso aqui é o meu seno. Então, eu vou ter 3 sobre 5, que vai ser igual a 0,6. E quem é o cosseno? O cosseno vai ser a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Quem é adjacente? Aqui está do mesmo lado do ângulo, né? Então, aqui no caso seria o 4. Então, 4 sobre 5, que é a hipotenusa, me dá o cosseno. 4 por 5 é igual a 0,8. Por fim, a minha tangente vai ser igual à razão entre o cateto oposto, que no caso é tangente, né, pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto pelo adjacente, a gente tem um macete, a gente costuma falar que é coca, né?
Esse aqui tem um macetezinho da tangente, que a gente não esquece aqui a fórmula, né? A tangente é o oposto pelo adjacente, né? Então a gente fala que tem gente que gosta de coca, né? Só para não esquecer na hora da prova, né? Então a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. O oposto a ele, a gente já viu que vale 3, o adjacente vale 4, e ao fazer aqui esse produto eu vou encontrar 0,75. Então, pessoal, isso aqui, a gente encontrou 0,6, 0,875, dá para a gente, com a opção correta, a letra A, da questão 15. Tá legal? Então, questãozinha bem tranquila, apenas para a gente poder rever aqui os conceitos de seno, cosseno e tangente. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão 16. A relação entre tempo e altura de uma planta é mostrada no gráfico. Ele quer saber o seguinte: no 30º dia, a planta terá de altura. Então, isso, pessoal, é a gente analisar aqui o gráfico, né? Pelos dados que ele dá para a gente apurar, tá? Qual é a altura dessa planta no 30º dia, tá? É isso que a questão pede para a gente. Vamos então fazer a análise aqui desse gráfico, tá? Repara que no eixo X eu tenho o número de dias desde que ela foi plantada, e no eixo Y eu tenho a altura dessa planta. Você, olhando para o gráfico, você vai ver o seguinte: aqui é a origem, né, do meu gráfico em relação ao eixo Y. Então, eu tenho que no 5º dia, tá, desde que ela foi plantada, a altura da planta é 0. Então, ou seja, desde que ela foi plantada até o 5º dia, ela não cresceu, tá bom? A altura dela é 0. No 10º dia, a altura da planta é 1 centímetro. A gente pode ver aqui, olha, no 10º dia, a altura dela é 1 centímetro. No 15º dia, a altura da planta atingiu 2 centímetros. Então, a gente tem, está vendo aqui, 15º dia, ela atingiu a altura de 2 centímetros. Com base nisso, pessoal, a gente pode colocar aqui uma tabela, tá? E pode resolver essa questão através de uma tabela. Então, como ficaria essa tabela? Vou colocar aqui do lado esquerdo os dias, né? E aqui do lado direito a altura. Então, aqui, no 5º dia, a altura é 0. No 10º dia, a altura é igual a 1. No 15º dia é igual a 2, no 20º é 3. E observe o seguinte: a cada 5 dias, tá? Eu aqui tenho um intervalo de 5 dias, de 5 para 10. Aqui eu tenho também 5 dias. Aqui eu tenho 5 também, tá? E aí vai, né? A cada 5 dias, essa planta cresce 1 centímetro. Cresceu 1, cresceu mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Então, você apenas olhando o gráfico, você vai ver que nesse dia aqui, né, 30º dia, no 30º, ela vai ter atingido a altura de 5 centímetros. Então, a questão já estaria morta por aqui, né, a opção da letra A. Porém, vamos agora fazer essa questão através de uma função, tá? Para a gente também entender mais uma forma de resolver esse tipo de questão. Repare que a minha função é uma reta, né? Então, é uma função do 1º grau, que ela tem o seguinte formato: y igual a x mais b. Tá? Então, aqui eu tenho os valores do eixo x, e aqui, né, que dependem, claro, né, do valor de x aqui, eu vou ter um valor aqui para o eixo y, né, a minha altura da minha planta. Quando eu tiver aqui um número de dias quaisquer, ele vai me dar a altura aqui no valor de y. Pessoal, vou pegar 2 pontos aqui quaisquer, que ele me deu aqui no meu gráfico, né? Então, eu vou pegar esse ponto aqui, o primeiro, tá? Que fala o seguinte: quando o x for igual a 5, o meu y vai ser igual a 0, tá? Podia pegar também o segundo, tá? Mas vou aqui do 10º dia, né? Mas vou pegar esse ponto aqui, tá? No 15º dia, a altura é 2. Então, quando o x for igual a 5, o meu y vai ser igual a 2.
tenho aqui 2 pontos, e como por uma reta passam 2 pontos, né? Ou melhor dizendo, por 2 pontos passam uma reta, tá? Eu então vou utilizar esses dados aqui para encontrar a minha função. Então eu vou aqui escrever a minha primeira equação, 0, tá? Que é esse 0 aqui, vai ser igual a 5a mais b. De onde vem esse 5 aqui? Esse que está aqui, tá? Que a gente encontra nessa equação aqui. A nossa equação seguinte, a segunda equação, vai ser essa aqui, olha, 2 igual a 15a mais b. Mas por quê? Esse 2 aqui é o valor de y quando x é igual a 15. Então, eu só substituo, tá bom? Bem, como é que eu vou então resolver isso aqui? Como eu tenho aqui um 0, né, eu vou pegar esse 5a, vou jogar para o lado de cá, e com isso eu vou encontrar o valor de b em relação ao valor de a, né? Aqui eu tenho mais 5a, então 5a passa para cá com um sinal negativo. Então, tenho menos 5a igual a b. E agora o que eu faço? Pessoal, eu não tenho b aqui também, tá? Eu então vou trocar o b por menos 5a. Substituo, né? Então, eu vou colocar 2 igual, em vez de colocar 15a mais b, eu vou colocar 2 igual a 15a menos 5a, porque o b vale menos 5a, tá? 15a menos 5a é igual a 10a. A gente tem aqui embaixo. Esse 10 que está aqui multiplicando passa para cá dividindo, né? Então, eu vou ter que a é igual a 2 sobre 10, então o a vale 1/5. Já achei o valor de a. Eu agora quero achar o valor de b, tá? Então, volto aqui para a minha primeira relação, e aonde está 1/5, eu vou substituir aqui no a. Então, b é igual a menos 5, que multiplica o a. Quem é o a? O a é 1/5. Aqui eu corto aqui o 5 com 5, né? Tenho menos aqui na frente. Então, o meu b vai ser igual a menos 1. Tá? O valor de b é igual a menos 1. Então, como fica a minha função? A minha função é do tipo ax mais b. Então, aonde está o a, eu vou colocar 1/5. Tá? Então, aqui eu vou ter x sobre 5. E aonde está o b, eu vou colocar menos 1. Então, eu fiquei com menos 1 aqui. Logo, a minha função é y igual a x sobre 5 menos 1. Eu quero saber a altura da minha planta no 30º dia. O 30º dia aqui é o meu x, né? Então, eu quero saber quando o x for igual a 30. Basta, então, substituir aqui no gráfico. Então, eu vou ter y igual a 30 sobre 5 menos 1. Quando eu for dividir aqui, 30 sobre 5, eu vou encontrar 6. Menos 1 é igual a 5. Agora, essa questão aqui tem um pequeno detalhe, tá? No gabarito dela, tá? Que vocês podem aqui embaixo baixar, eu vou botar aqui embaixo o link, tá? Para que vocês possam baixar tanto as provas, né, 2018 e 2020, como também os gabaritos. Ela aparece como correta a letra B. A letra B diz que são 6 centímetros, mas não é, gente, tá? A opção correta aqui é a letra A, tá legal? De repente, na hora de fazer a revisão desse gabarito, a escola pode ter se enganado, tá legal? Então, a opção correta da questão 16 é a letra A. Então, a planta cresceu 5 centímetros, tá bom? Então, vamos ficando aqui nessa questão. Quem tiver dúvida, põe aqui embaixo no comentário e vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 17. Pessoal, na prova consta o seguinte, olha, considere A, B e C 3 números reais nulos, porém, se eles fossem nulos, eles seriam iguais, né, a 0. Os 3 seriam iguais a 0. Então, aqui, onde você lê 3 números reais não nulos, tá? Quer dizer, nulos, né? Você lê esse números reais não nulos, tá ok? Senão não daria para fazer a questão. Seria tudo igual a 0. Tá? Então, vamos seguir aqui. Então, ficaria, considere A, B e C 3 números reais não nulos, sendo o A menor que o B e o B menor que o C. Ele quer que a gente avalie essas 3 afirmações abaixo. Então, vamos pegar uma por uma, tá? Na primeira, ele fala o seguinte, o A mais B vai ser menor
do que o B mais C. Então, vamos colocar aqui embaixo na tela. Olha, coloquei aqui. Ele quer saber se isso aqui é uma verdade em razão disso que ele afirmou aqui. Essa que é a situação, né? Ele fala, olha, isso aqui é real, isso aqui é verdade. Então, se isso aqui é verdade, isso aqui também é verdade? É isso que ele quer que a gente faça, né? Então, olha só. Eu tenho aqui uma soma do lado de cá e uma soma do lado de cá. E aqui eu tenho uma desigualdade, é um menor que. Porém, eu resolvo isso aqui, eu posso passar os números de um lado para o outro, tá? Da mesma forma que eu faço com uma equação, como se fosse um igual aqui, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar, pessoal, esse mais b que está do lado esquerdo aqui e vou jogar para o lado de cá com um sinal trocado. Então, eu vou ficar com a menor que, esse mais b aqui passa para cá como menos b, então eu vou somar agora o mais b que está aqui e o mais c. Com isso eu tenho a menor que, o menos b com o mais b eu posso cortar, porque vai ser igual a zero. Vou ter com isso o a menor que o c. Então, a gente vai agora aqui fazer de novo aqui a análise com o que ele fala que é verdade, né? Olha, o a é menor que o b. E se o b é menor que o c, logo o a também tem que ser menor que o c, tá? Então, é uma situação aqui evidente, né? Então, a primeira opção, ela está correta, tá bom? Agora, vamos partir para a segunda opção, tá? Segunda afirmação. Ele fala o seguinte, o 1a ao quadrado, tá? Veja bem, ele está partindo dessa situação aqui. Então, situação aqui, o a é menor que b, tá? Então, a gente vai avaliar aqui o a e o b. Então, o a, isso é uma verdade, tá? Que o a é menor que b, isso é uma verdade, tá bom? Agora, ele pergunta o seguinte, sendo isso verdade, eu também posso falar que o a ao quadrado é menor que o b ao quadrado? Essa é a questão, né? Então, de imediato, a pessoa poderia pensar assim, poxa, mas é óbvio, né? Porque se um número ele vai ser menor que o outro, né? Se eu elevo ambos ao quadrado, aquela situação é a mesma, né? Continua sendo menor que o outro, né? Aí vem aquela análise, né? Se você estivesse falando de números positivos, tá? Isso seria uma verdade. Tá? Mas, olha bem, ele fala que o A, B e C são números reais. Então, se eles são reais, não são apenas positivos. Eu tenho positivo, tenho negativo, né? Tenho frações, etc. Então, pessoal, olha só. Como a gente vai fazer a análise disso aqui? Eu tenho um A ao quadrado e tenho um B ao quadrado. Eu vou extrair a raiz de ambos os termos, né? Então, vou fazer raiz de a ao quadrado é menor do que raiz de b ao quadrado. Isso aqui é apenas para verificar se isso aqui realmente corresponde a isso aqui, né? Se é uma verdade isso aqui, né? Quando eu faço isso, eu tenho que a raiz de a ao quadrado é mais ou menos a, né? Por exemplo, se eu tenho aqui a raiz quadrada, exemplo, né, com um número de 25, ela vai ser mais ou menos 5, tá? Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, a ao quadrado tem como raiz mais ou menos a. E o b ao quadrado, por sua vez, também. Ele vai ter como raiz mais ou menos b. Então, veja bem, se o a é menor que b, então eu deveria ter também, né, porque aqui são as raízes, que mais ou menos a é menor que mais ou menos b. Porém, isso aqui não é verdade. Por quê? Imagina o seguinte, eu falei que com números negativos a situação seria diferente, tá? Vamos supor aqui que eu tivesse menos 5, tá? É menor do que menos 3. Tá? É um exemplo, tá legal? Então, isso aqui, tá? Ele atende a essa afirmação aqui. O menos 5, de fato, é menor que menos 3. Porém, se eu pego o menos 5 e elevo ao quadrado, peguei menos 5, eu vou elevar ao quadrado, e vou pegar aqui o menos 3,
e também vou elevar ao quadrado. Eu vou ter aqui 25 e vou ter aqui o 9. Ora, eu posso falar que o 25 é menor que 9? Né? Isso aqui está errado. Então, essa afirmação aqui, que ele fala, que o a ao quadrado tem que ser menor que o b ao quadrado, ela está incorreta, porque se eu tiver aqui números para o a e b, números negativos, ao elevar ao quadrado, tá? Eu vou fazer com que o sinal fique positivo e com isso aqui não será verdade, tá bom? Então, a segunda afirmação está incorreta, então está aqui incorreta. Agora, com relação à terceira afirmação, pode ter tido um erro na prova de impressão, né? Porque ele aqui fala do A, do B e do C, mas traz também um D aqui. Eu não tenho nada aqui com relação a D. Eu não posso afirmar que aqui seria, após o C, eu teria uma coisa menor ou maior do que o D. Então fica inviável a análise da opção, da afirmação terceira, né? Não dá para avaliar. Então, como eu só tenho certo a primeira opção, né? A minha questão, dada como correta pela prova, é a letra A. Inclusive, até se a gente fosse pensar agora em termos de gabarito, né? Na hora de chutar, você vê que se uma vez que você achou que a primeira tá correta, né? A última aqui, você não teria opção, porque a primeira correta, e se a terceira também fosse correta, tá? Você teria 1 e 3 corretas, e você não tem aqui essa opção, 1 e 3, tu tem 1 e 2, logo você iria acabar, né, de uma certa forma, chegando também em letra A por eliminação. Mas esse raciocínio não é viável para a prova de vocês, porque eu realmente teria que ter aqui uma situação comparando o A, o B ou o C com o D para poder avaliar, tá bom? Então, a resposta dada pelo gabarito da prova é a letra A, e vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 19. Fatorando a expressão a ao quadrado menos 4, obtemos. Vamos aqui recordar algumas regras de fatoração, tá? Primeiro, a gente tem que a mais b multiplicado por a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, a gente tem aqui, pessoal, um produto notável, tá? Produto notável que é equivalente a essa expressão aqui, que quando a gente fatora essa expressão, a gente resulta nesse produto notável. Então, a gente pode falar que o produto notável é o inverso da fatoração, tá? Então, essa expressão aqui é equivalente a essa aqui, tá bom? Vamos agora recordar, né, isso aqui serve como uma revisão, o nosso segundo produto notável, né? Temos que aqui o quadrado de uma soma. E essa expressão aqui, a mais b ao quadrado, vai ser sempre igual ao primeiro termo ao quadrado, mais o produto de duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. E temos aqui o nosso terceiro caso, que é o quadrado de uma diferença. Repara que desse caso aqui do anterior para esse aqui, o que mudou foi apenas o sinal, tá? Aqui é um sinal de soma, aqui é um sinal de subtração. Então, nesse caso aqui, que é o quadrado de uma diferença, nós teremos o primeiro termo ao quadrado menos o produto de duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, vamos agora comparar a expressão que ele dá aqui para a gente e ver em que caso aqui se enquadra, para a gente poder então resolver a questão. Olha só, eu tenho aqui a ao quadrado menos 4. Esse 4 aqui, gente, ele também pode ser escrito, tá, como 2 ao quadrado. Eu tenho aqui uma base 2, né, elevado ao quadrado, que corresponde a essa expressão aqui. Agora, veja bem, compara essa expressão aqui, tá, compara a expressão aqui, com esses casos aqui. Em qual que ele se enquadra? Você vai ver que é o primeiro caso aqui, né? Eu tenho que, no caso, a diferença entre dois quadrados.
Então eu posso aplicar essa regrinha aqui, onde está o A é o A mesmo, né? Não preciso mudar. E o B ao quadrado vai ser quem? Vai ser o meu 2 ao quadrado. Então pode ser escrito da seguinte forma: A mais 2, que multiplica A menos 2, que dá para a gente, uma opção correta, a letra A. Tá certo? Então a questão aqui serviu mais como uma revisão dessa parte de fatoração e produtos notáveis. Tá bom? Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 20. Ele pergunta para a gente o conjunto solução da equação 5x mais 2 que multiplica x menos 1 maior do que 3. Então, vamos resolver aqui nossa equação, colocar ela aqui embaixo. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é resolver, tá? Vamos fazer aqui esse produto, né? E com isso, nós iremos aplicar aqui a distributiva. Eu tenho 5x, vou pegar o 2, vou multiplicar por x e vou multiplicar o 2 por menos 1, tá bom? Então aqui, repito 5x, 2 vezes x dá 2x. 2 que multiplica menos 1 dá menos 2. Agora eu vou pegar esse menos 2, eu vou jogar para o lado direito com o sinal trocado e vou somar o 5x com o mais 2x, tá? Aqui, quando eu jogo o menos 2 para cá, ele vem como mais 2, tá? Que somado com o 3 vai ser igual a 5 aqui. E aqui eu tenho 5x mais 2x, que vai ser igual a 7x. Esse 7 está aqui com produto, né? Então, 7x, ele então passa para cá dividindo, operação inversa, né? Então, o meu x tem que ser maior do que 5 sétimos, que dá para a gente uma opção correta, a letra E, tá bom? Bem, essa aqui, gente, é a última questão da prova de 2018 da ETEP. Eu pretendo fazer ainda esse ano, de 2020, a resolução das provas de 2019 e 2020, para que vocês tenham em mãos um material para estudar para o exame que vai ser aplicado agora em janeiro de 2021, também da ETEP. Bem, a gente vai ficando por aqui e eu quero pedir a vocês, caso vocês estejam gostando desse trabalho, se estiver sendo útil a vocês, que vocês deixem aí embaixo um comentário no vídeo, tá bom? E que vocês também compartilhem com algum amigo de vocês ou com alguém que vocês saibam que está estudando para essa prova da ETEP ou outra exame de seleção onde essa matéria também é exigida, tá legal? Quem tiver alguma sugestão de prova, tá? Para que eu possa resolver aqui no canal, quem tiver alguma questão também que queira que eu resolva, olha, isso aqui eu estou estudando, mas eu não estou conseguindo resolver essa questão aqui, tá? Esse canal aqui, gente, ele tem um único objetivo, tá? É ajudar vocês que têm dificuldade em matemática a poder entender essas questões de prova e que vocês possam ter sucesso nesses exames que vocês queiram fazer. Pode ser um exame de seleção, pode ser um concurso público. Mais à frente, a intenção é colocar também questões de matemática das provas para concurso, para a escola de sargento, da aeronáutica, do exército, ou seja, todo exame de seleção de concurso, onde cai a matemática, a intenção é que eu tenha, que a gente coloque aqui no canal, essas provas resolvidas, as questões, para que você então possa ter esse material para estudar, tá bom? Então, ficando por aqui, boa sorte para quem vai fazer a prova, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.